mais uma aula sobre limites. Aula 3, definição precisa do que de fato é limite. Vamos formalizar, dar uma aprofundada na matemática da coisa, eu diria. Xande, o que você afirmou nas aulas anteriores é insuficiente? Não, mas pode ser um pouco vago em determinadas situações. Então se dá pra gente dar uma formalizada na matemática, por que não? Então vamos aí, vamos lá, vamos que vamos. Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número w, descartando o valor w, podemos afirmar que o limite da f de x quando x tende a w é igual a L caso para todo número epsilon maior que zero houver um número sigma maior que zero, tal que caso zero é maior do que módulo de x menos w, que é maior que sigma, então módulo de fx menos L é menor que epsilon. Caraca, não tô entendendo nada. Calma. Não tem mistério aqui. Eu sei que parece complexo, mas não é. De verdade, você vai entender com um exemplo. Vamos entender com um exemplo, como está escrito no quadro. Vou pegar aqui uma função f de x, tá aqui. Desenhei ela bonitinha aqui, só para ficar mais fácil a visualização, tá? Mas não necessariamente precisa ser bonitinha como está aqui no quadro, tá? E o que acontece? Eu vou, de maneira arbitrária, escolher um valor x aqui na minha função f de x. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, eu não vou usar régua não, justamente para não ficar muito grande a nossa aula. Como assim muito grande? Que demora muito para ficar desenhando com reguinha. Então vai ficar isso daí, ó. X, ele vai ter um correspondente lá em y, nós já sabemos disso. Que ele tem um correspondente lá em y, que eu vou chamar de f de x. Ó, show de bola. Tá, Xande, você determinou tal ponto aqui, tudo bem. E aí? E agora? O que você vai fazer? Então, eu vou determinar mais dois pontos aí. Mais dois pontos não, na verdade, mais um ponto, né? Duas coordenadas. Coordenadas que a gente diz, né? Que é o x e o y. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu vou determinar agora, aqui nas abscissas, um outro ponto que eu vou chamar aqui de w. Um ponto não, né? Um número, né? Um número w, tá? Tem um número w e ele vai ter um cara associado lá no eixo y. Lá no eixo y. Cara, eu posso falar alguma coisa estranha aqui? É porque eu tô com sono, tá? Tô gravando de madrugada, que é a hora que eu tenho pra gravar. Tô tentando dar o gás aí com vocês, mas vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então, espero que esteja tudo bem. Então vamos lá, eu vou ter um cara daqui que eu vou chamar de L, tá? Por que você não botou números de fato, Xande? Botou aqui, sei lá, 3, 4, pra gente poder generalizar as ideias. Aqui eu botei W, L, então você vai entender já o que é W, o que é L, o que é Epsilon, o que é sigma. Na verdade o sigma, às vezes ele é muito utilizado como delta, o W na verdade utiliza uma letra A minúscula, enfim. Isso não faz diferença, tá bom? Então eu tenho isso daqui, tá aí. E o que acontece? Eu quero uma definição precisa sobre limites. A gente sabia que limite é aproximar algumas coisas aí. E olha só, vamos supor que eu queira que a f de x fique próxima do L, tá? Eu quero fx próxima do L, o mais próximo possível, mas em determinado espaço de estudo. Como assim? Vamos determinar esse cara daqui, ó. Aqui vai ter um número e esse cara daqui, ó. Eu quero que a f de x esteja entre esses carinhas aqui em verde, tá vendo? Então eu quero que a f de x esteja, por exemplo, aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, mas aqui não, aqui também não. Eu quero que esteja entre esses dois cortes em verde que eu fiz. Só que na verdade eu quero que ele chegue o mais próximo possível do L, tá? Então vamos pensar nesse cara aqui como sendo alguma distância. Ó, ele vai ter uma distância aqui e aqui vai ter a mesma distância, tá? Essa é a análise que eu quero fazer. Só como eu disse, além da f de x estar nesse intervalo aqui, nesse pedacinho em alguma posição, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, eu quero que esteja mais próximo possível do L. Para estar mais próximo possível do L, concorda comigo que esse pedacinho aqui tem que ser mínimo, bem pequenininho, assim como esse aqui tem que ser bem pequenininho? Por quê? Olha só, olha que importante. Se eu tenho esse pedaço aqui, olha só, e eu quero, aí eu vou dividir aqui ao meio, porque o meio aqui é onde tem o L ali. Eu quero que a f de x fique o mais próximo desse cara aqui que é o L. Para ficar mais próximo, bom, ele tem que ficar aqui, algo em torno aqui. E essa distânciazinha aqui, ó, essa distânciazinha aqui, entre esse pedacinho e esse pedacinho, é o quê? É pequenininha. Então concorda comigo, para f de x ficar o mais próximo possível do meu L, eu preciso que esse cara aqui seja pequenininho, porque se ele for um pouco maior, ele vai botar aqui, e aí aqui já é um pouco maior, entendeu a ideia? Então eu quero que seja bem pequenininho. Então para ser pequenininho, esse cara aqui eu vou chamar de epsilon. Vou escrever de fora, a parte de fora para ficar melhor, tá? Então daqui, ó, até aqui
a gente vai chamar de epsilon. A mesma coisa vale para a parte de baixo, daqui até aqui, quando eu falo até aqui é isso aqui, tá? Também é epsilon, show de bola? E eu quero o epsilon o quê? Pequenininho, então o epsilon será algo em torno de 0,00001, enfim, ou então 0,00001, vai botando zero ali, vai botando ele bem pequenininho, minimiza ele. Porém, eu não quero que ele esteja na posição do L. Para ele estar na posição do L, eu teria que a distância entre E e L seria o quê? Seria 0. Mas eu não quero isso. Eu quero que o epsilon ele se aproxime, se ele chegue muito próximo, mas não chegue a ser o cara. Então eu quero que, por mais que isso aqui seja, poxa, muito pequeno, uma distância muito pequena, ainda assim é algo maior do que 0. Ainda assim é algo maior do que 0. Então é isso que eu vou escrever. Eu tenho que o epsilon é maior que 0. Por mais que ele seja bem pequenininho, ainda assim tem um certo tamaninho ali que é maior do que 0, tá? Show de bola? Então, agora eu vou fazer a mesma ideia para o eixo X. Eu fiz para o eixo Y, não dá para fazer para o eixo X. Como assim? Nesse ponto em verde que eu determinei, eu tenho um correspondente lá no X, não tenho? Olha aqui. Traz ela aqui, ó. Tocou aqui, eu tenho um correspondente aqui. Esse correspondente aqui, sei lá, eu posso chamar de... Vou chamar de sigma, tá? Vou chamar de sigma? Não, chamar de sigma não. Não, porque eu não chamei isso aqui de nada. Então não vou chamar de nada, não. Vou chamar de nada. Eu vou chamar de sigma. Sigma vai ser distância também. Sigma vai vir com a mesma ideia do epsilon, desculpa. Porque aqui eu não determinei nada, então não vou determinar nada. Só um ponto ali qualquer por enquanto. Só que eu também tenho correspondente desse verde aqui, né? Importante, não pode esquecer. E aí o que acontece? Eu não falei a distância do L até essa parte em verde, então eu vou pegar do W até essa parte em verde até essa parte em verde aqui. Deixa eu marcar aqui só pra ficar mais fácil de entender, né? Então, a distância dessa parte em verde até aqui, esse cara W aqui, eu vou chamar de sigma. Às vezes, na maioria das vezes você vai ver um delta, mas eu vou chamar de sigma, tá? E daqui até aqui, que é isso aqui que eu tô falando, também sendo sigma. Ou seja, a mesma ideia que eu fiz lá pro epsilon, agora eu fiz aqui embaixo, chamando de sigma. Eu espero que você esteja entendendo. Caso contrário, deixa nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Show de bola? Então tá aí, determinei essas coisas. Tá, gente, por que você está fazendo isso? Está ajudando em alguma coisa? Olha só, olha só. Olha que importante. Agora sim, vamos determinar esses caras daqui. Que cara é esse daqui? Que ponto é esse daqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê? Concorda comigo que daqui, aqui eu estou pensando como sendo a origem, daqui é W. Deixa eu tirar o piloto daqui, para ficar mais fácil. Aqui é W, não é? E esse pedacinho daqui é o quê? É sigma. Então o cara que está aqui vai ser o quê? Vai ser W mais sigma. Ué, por quê? Isso aqui é W, não é? Esse pedaço é sigma. Então, esse pedação aqui é o quê? O que é esse pedaço daqui? Daqui até aqui. Isso daqui vai ser esse pedaço de W mais esse pedacinho aqui. Só que esse pedacinho é sigma. Então, W mais o pedacinho que é sigma é o quê? W mais sigma. Show de bola? E esse cara daqui seria o quê? Seria o quê? Seria o quê? Vamos lá. Eu tenho daqui até aqui como sendo W. E aí, para eu chegar daqui até aqui, eu tenho que fazer isso daqui e tirar esse pedaço daqui, né? Concorda? Isso daqui. Tira esse pedacinho, sobra só esse pedaço. Daqui é W, aqui é sigma. Então se eu fazer W menos esse pedaço que é sigma, dá esse cara daqui. Ou seja, ele vai ser W menos sigma. W menos sigma. O mesmo raciocínio vale lá pra cima, né? Então aqui, por exemplo, eu posso pegar e falar que esse cara daqui vai ser o quê? Novamente, olha, daqui até aqui a gente chama de quê? A gente chama de... Daqui até aqui é o L. Só que esse pedaço aqui é o quê? Epsilon. Então isso daqui, mais esse pedacinho, dá tudo que eu quero. Então L mais o pedaço que é Epsilon é o que eu quero. Então aqui vai ser L mais Epsilon. Assim como esse cara daqui, seria o quê? Seria o L menos o Epsilon. Tá? Eu espero que você tenha entendido todo o raciocínio aí. Tá feia a coisa aí, Xande, mas eu tô entendendo. E olha que maneira agora. Antes de eu trabalhar com as coisas aqui, eu vou pensar em distância, eu quero te falar sobre módulo, caso você não lembre. Módulo, o que é módulo? A gente vê assim, ó. Quanto que vale o módulo de 2? Ah, o módulo de 2 é 2. Qual é o módulo de menos 2? Ah, Xande, o módulo de menos 2 é 2. Então o que é módulo? Ah, módulo é o que faz o número ficar positivo. Qual é o sentido de eu pegar uma coisa e fazer ele ficar positivo? Então, cara, não. A definição de módulo não é fazer um número ficar positivo. O módulo vai representar uma coisinha muito interessante. Por exemplo, se eu tenho aqui uma linha que representa um comprimento, uma distância, enfim. Se eu começo aqui do zero
Aí eu falo que aqui está o 2, tá? Então aqui está o 2. Vamos pensar em metros, tá? Vamos pensar em metros. E aqui está o menos 2. Tu concorda comigo? Se eu estou em 0 e quero andar até o 2, pensa que está tudo em metros, tá? Andar do 0 até o 2, eu ando quanto? Eu ando 2 metros. Eu estou aqui no 0. Para eu chegar lá no 2, está tudo em metros, eu vou chegar no 2 metros, eu preciso andar quanto? Eu preciso andar 2 metros, estou no 0. E se eu quiser do 0 andar para o menos 2? Ué, peraí. Do 0 para o 2 eu ando 2 metros, mas do 0 para o menos 2 eu ando menos 2 metros? Hã? Não. Do 0 até o menos 2 não interessa. Andar, você anda 2 metros. Tu vai estar andando 2 metros de qualquer maneira. Então a distância de 0 até menos 2 é o quê? 2 metros. Ah, Xande, então peraí. De 0 a menos 2 deu 2. Então o módulo representa uma distância. E a gente não pensa em distância sendo negativa. Então é por isso que a gente fala que o módulo de menos 2 é 2. Porque o módulo representa uma distância. É por isso que lá em números complexos você vê sendo o módulo sendo raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. O A e o B são números determinados no plano de Argand-Gauss, então aquilo gera um número, gera um valor, gera uma distância, podemos dizer assim. Tá? Então é muito importante você conhecer a definição de fato do que é módulo. Então módulo representa uma distância. Por exemplo, se eu tenho aqui ó, módulo de x menos 2. O que significa módulo de x menos 2? Significa a distância de x até 2. Olha que importante, tá? É assim que você pode ler o módulo. Enfim, eu espero que você tenha entendido. Vamos voltar aqui para o meu plano cartesiano. Voltando para o plano cartesiano, o que eu tenho aqui? Vamos pensar então em distâncias. Deixa eu ver aqui. Você percebe que aqui aparece um tal módulo, então por isso que eu falei dele, um x menos w, enfim. O que acontece? Vamos pensar num ponto novo aí, um cara novo aí, um x, que vai estar, sei lá, tá vendo essa parte em verde aqui? Então eu vou colocar um cara dentro. Deixa eu pegar uma outra cor de piloto para ficar mais fácil o entendimento. Por exemplo, eu coloco o meu x, meu novo x aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é o meu novo x, tá? Porque lembra que eu queria aproximar, eu queria botar a f de x dentro dessa parte de verde, não queria. Eu queria colocar ela aqui. Se eu coloco o x dentro dessa parte de verde aqui, é porque o cara que vai aparecer lá, ó, que vai ser minha f de x, ó, olha que importante. Ela tá dentro do que eu queria, né? Porque teria que estar abaixo desse verde aqui e acima desse verde aqui. Então se eu coloco o x aqui dentro desse cara, a partir desse ponto aqui do x pra cá, que está dentro desse daqui, eu consigo a f de x ali dentro, que é o que eu queria, não era? Então olha que importante. Então é por isso que eu fiz tal raciocínio, para botar a f de x ali dentro. E aí você sabe que eu queria o quê? Que a f de x estivesse mais próximo possível do L. Então eu meio que vou me aproximando aqui. Eu pego um outro cara aqui, ó, e vou me aproximando cada vez mais do L. Não era essa a ideia? Então era isso que a gente queria fazer. Show de bola. E agora, o que você vai falar pra gente, Xande? Vamos analisar aqui. O que acontece? Esse cara daqui, quanto que mede essa distância aqui que eu tô pintando? A gente sabe que aqui é o x. Então daqui até aqui é x. Só que daqui até aqui é w. Então esse pedacinho pintado de azul vai ser o quê? Tudo que é x, menos esse pedacinho aqui que é w. Então vai ficar x menos esse cara que é w. X menos w. Então esse cara em azul aqui vale x menos w. Só que como é que eu represento uma distância? A gente coloca o módulo, né? Então eu vou falar que o módulo de x menos w, isso significa o quê? A distância de x até w, que é o pedaço em azul. Espero que você tenha entendido. Quanto que vale esse pedaço daí? Eu não sei quanto que vale, mas eu sei uma coisa com certeza. Esse pedaço em azul com certeza é menor do que o sigma. Por quê? Tá vendo que o pedaço azul, ele tá pertencendo aqui, esse pedacinho aqui todo. Por exemplo, esse pedaço todo aqui que eu pintei de preto embaixo, ó. Esse pedaço que eu pintei de preto embaixo é o quê? É o sigma. Então perceba que o azul, com certeza, é o quê? Menor do que esse cara daqui, certo? O único jeito de ser igual é se o x aqui tivesse exatamente aqui. Só que o x aqui, o x tivesse aqui, por exemplo, para cá ele estaria fora. Como, por exemplo, aqui ele está fora. Só se estivesse aqui, certo? Mas ele aqui, ó, ele aqui como eu determinei, porque eu quero ele dentro da f de x, eu quero ele dentro do intervalo, tá? Eu quero ele dentro. Então daqui, esse pedacinho aqui, como você pode ver, ele é menor do que o pedaço que está aqui. E esse pedaço aqui é sigma. Então você pode falar que a distância de x até w, ou o módulo de x menos w, que é a mesma coisa, é menor do que o sigma. Olha que maneiro. Eu espero que você tenha conseguido visualizar
tal ideia. Show de bola? Maneiro. Só que, vamos lá, vamos continuar então. Só que isso aqui vai acontecer, quando isso aqui acontece, outra coisa acaba acontecendo. Que outra coisa acaba acontecendo? Vamos analisar lá no Y. Analisando lá no Y, eu tenho o seguinte, eu não pensei na distância aqui agora, desse ponto que eu determinei em relação ao W, então eu vou pensar o ponto que eu determinei em relação ao L agora. Ou seja, esse pedaço daqui, ó. Pintar ele de azul também, né? Só pra ficar mais na moral. Esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho aqui que eu tô pintando, ele vai ser quanto? Bom, daqui até aqui é f de x, daqui até aqui é L. Então esse pedaço aqui é o quê? F de x menos L. Só que a gente sabe representando distância, módulo. Então eu vou pegar aqui módulo da f de x, esse pedaço todo aqui, menos esse daqui que é o L. Show. E o que eu posso falar em relação a isso? Esse cara aqui, esse pedacinho azul, ele com certeza, vou pintar de preto de novo, vai ser menor do que esse pedaço que tá aqui, ó. Esse pedaço que eu pintei de preto. Só que o pedaço que eu pintei de preto é o quê? Epsilon. Então esse cara aqui é menor que epsilon. Porque, de novo, a partinha azul pertence aí nessa parte do epsilon, tá contido ali dentro, certo? Então eu espero que você tenha entendido o raciocínio. O único jeito seria igual se estivesse aqui, e se estivesse para cima ele já estaria fora, só que eu quero a f de x ali dentro, como eu disse anteriormente. Então eu posso falar isso daqui, certo? Além, lembra que quando a gente faz um limite, a gente fala que x tende a w. X tende a w. X não é w. Então aqui, muito cuidado. Quando eu falo x menos a distância, pensa comigo, essa distância com certeza tem que ser o quê? Maior do que zero. Porque se ela fosse igual a zero, pensa, se eu tivesse x menos w igual a zero, isso daria que x é igual a w. E se x for w, poxa, não tô falando que x tende a w, eu tô falando que x é igual a w. Mas eu não quero isso daqui, gente, eu não quero. Então eu quero, na verdade, que essa distância aqui, que x menos w em módulo, a distância, seja o quê? Seja maior do que zero. Eu quero que esteja uma diferença aí entre eles, certo? Eu quero isso. Entenderam? Então eu quero que isso aqui seja o quê? Maior do que zero. Tá? Eu poderia escrever desse lado aqui também maior do que zero, mas escrevi do lado de lá. Deixa eu apagar aqui, para dar mais espaço aqui pra gente escrever o que eu quero. Então eu quero que esse cara aqui seja maior do que zero, porque o x tende a w. O x não é igual a w, ele tende a w, tá? Então eu quero uma distância sendo isso daí. E a gente não pensa em distância negativa, então é isso daí que a gente fala. Show de bola? Então olha que importante, dado que isso aqui acontece, isso daqui acontece. Show de bola? Show de bola? E lembra que a gente fala aqui, quando a gente vai falar com limite, o valor que a gente pega é o correspondente que está aqui, né? Que é o L. E eu estou analisando o W, o correspondente do W é o L. Não é isso? Show? É isso que a gente fala? E o x, quando a gente fala que o x tende ao W, a solução é que é o L dali. Não é assim que a gente fez nos exercícios anteriores? Então vamos lá. Eu posso falar, seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha o número W, descartando o valor W. Então isso que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, que o x não é w, que o x tende ao w. É isso que ele está querendo dizer, o que a gente fez aqui, né? Por isso que eu falo que aqui, esse cara aqui é maior do que zero, tá? Então descartando o valor w, para falar que o x tende a w, ele não é w. Podemos afirmar que o limite da f de x é minha função, quando x tende ao w é igual a L, como eu disse, caso para todo número epsilon maior que zero, lembra que eu falei, né? O epsilon ele é pequenininho, realmente, de fato ele é bem pequeno, porque eu quero o f de x o mais próximo possível do L. Porém, ele é pequenininho, mas ainda assim é positivo, certo? Ainda assim é positivo, porque eu não quero que ele coincida com o L, eu quero que tenha ali um pedacinho pequenininho. Então o epsilon, que é uma distânciazinha aqui, tem que ser maior do que zero. Houver um número sigma maior do que zero, olha, eu não falei aqui, mas também tenho, né? Com o mesmo raciocínio ali do epsilon, eu quero sigma maior do que zero. Sigma também vai ser a mesma coisa. Eu quero sigma o quê? Pequenininho. Por quê? Porque o x não tende ao w? X tende ao w. Então, se x tende ao w, o sigma ali, quando ele for pequenininho, assim como o epsilon, com um epsilon, mais ele se aproxima ao w. Mas, de novo, se o sigma for zero, ele vai chegar ali no w. Se ele chegar ali no w, eu estou falando que x é igual a w, né? Entendeu o raciocínio? Isso que eu estou falando, que é o x que eu estou movimentando, né? O x aqui com o movimento. Aqui o x que é o movimento. Ali é f de x que eu estou movimentando, certo? Então, assim, com a mesma ideia do epsilon, eu tenho com o sigma. Porque o que eu fiz aqui foi o que eu fiz ali, né? O w representando nas abscissas, o l representando nas ordenadas. O x representando nas abscissas, f de x representando nas ordenadas. Show? Epsilon nas ordenadas, sigma nas abscissas. É isso, tá? Mas o raciocínio para os dois lados
é válido e é a mesma coisa. Então, isso daqui, show de bola, tá? Tal que caso zero menor do que a distância de x até w, que menor que sigma, que é o que está escrito aqui que a gente já analisou, então o módulo da f de x menos L vai ser menor do que o epsilon, que foi o que a gente viu, né? Que a distância de f de x até L vai ser menor do que epsilon. Então tá aqui a definição formal, definição precisa do que seria limite, e nós fizemos uma análise bem bacana aqui sobre o tal. Então, para a aula não ficar maior ainda, eu vou fazer a aula número 4 sobre exemplos e coisas além sobre a definição formal, definição precisa de um limite. Eu espero que você tenha gostado, deixa o like, forte abraço caso você tenha dúvidas. Eu sei, cara, isso aqui não é tão simples, se você tiver dúvidas é normal, deixa nos comentários aí porque a gente tem que discutir bastante sobre as ideias aí, tá bom? Muito obrigado, valeu!